Mas não está aquele calor demais assim aqui da cidade, né? Isso para mim é muito bom. Então, é muito feliz de estar aqui novamente com vocês, continuando, né, nossos assuntos, sempre a gente tentando trazer um tema que seja do interesse, né, de vocês. E como eu falei no sábado anterior, né, no último sábado, que hoje nós estaríamos falando, conversando sobre, né, um sentimento, que é a tristeza, né? Então, esse bichinho chamado tristeza, né? E esse bichinho, às vezes, ele acaba, né, picando, mordendo, não sei, as pessoas. E a gente tem visto, a gente vê muito, e aí a gente acaba, né, ficando muitas vezes pensando o que acontece, né? Por que algumas pessoas são mais tristes, por que outras não? E a gente sabe, né, olhando de forma bem comum, sem nenhuma avaliação técnica, profissional, coisa assim, que não necessariamente determina ter problemas ou não. Porque às vezes, muitas vezes, a gente conhece pessoas que estão passando por situações difíceis de vida, que estão passando por momentos, né, delicados e que não estão tristes. Elas têm aquela, né, em alguns momentos ficam tristes, mas elas não se tornam aquela pessoa triste, mergulhada na tristeza, que a gente olha e já vê, não é? Pela aparência física, pelo semblante caído, cabisbaixo, não. São pessoas que conseguem ter, não é, uma reação à emoção de maneira diferente, né? Então aí a gente vai começar a falar disso. Emoção, sentimentos, o que é a emoção, é sentimento, o que é emoção, o que é sentimentos, o que são sentimentos. A maioria das pessoas atribui emoção e sentimento como palavras sinônimos, e elas não são. Na verdade, né, sentimento é uma coisa, emoção é outra, embora que elas andem de mãos dadas, como eu digo. Elas, né, se relacionam, elas estão relacionadas. Mas são, sim, palavras diferentes, né? Elas não são sinônimos, tá certo? Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, sobre a questão da tristeza, né? Desse sentimento. E para isso, né? Antes eu queria falar um pouquinho da emoção e sentimentos. A emoção, ela é muito mais ligada ao inconsciente. Ela é a reação que a gente tem, que nós não pensamos, nós não fizemos a análise, nós não fizemos a leitura, não é, dela. Por exemplo, se uma pessoa se vê de repente sendo perseguida por um animal feroz, ela vai ter medo. E aí esse medo, ela vai correr, ela vai, né, disparar, ela vai ser impulsionada por essa emoção, que é a emoção do medo, a, né, salvar a sua vida. Ela vai correr, ela vai disparar. Então isso é uma reação inconsciente. Ela não pensa assim, nenhum de nós, nem a pessoa, ninguém pensa assim, está vindo um animal feroz que pode me matar, então o que eu devo fazer? Eu vou correr? Não, é inconsciente, é por instinto. A pessoa vai, é a reação, né, de uma informação neurológica que o nosso corpo recebe. Então, a gente vai agir. Aí, quando ela racionaliza, a gente pensa, a gente tem aquela sensação assim, de medo, de pânico, de pavor, não é? De insegurança. E será que eu vou morrer? Será que o bicho vai me alcançar, esse animal feroz? Aí, esse é um sentimento. Então, é por isso que elas andam, essas duas palavras, de mãos dadas. Se relacionam, são relacionados um ao outro, né? Emoção e sentimento. Então é importante a gente falar isso, né? O sentimento é uma resposta à emoção. Então a gente tem a emoção e aí é uma resposta, né? Que diz respeito como a pessoa sente, como ela vai se sentir durante aquela emoção. Então, como a pessoa se sentiu apavorada, com medo, desesperada. Então, esse é o sentimento, né? E a emoção é a reação que a pessoa tem primeira, que ela é inconsciente, é um conjunto de respostas químicas, não é? Que surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então tem a emoção. Então por isso que eu falo sempre que são diferentes, não são sinônimos, mas, não é? Porém, se relacionam. Então só para a gente dar uma, né,
falar brevemente um pouco para que a gente possa entender, porque às vezes fica muito essa questão do sinônimo mesmo, que seja a mesma coisa, e não é. Então, a gente sempre fala, e a psicologia, a psiquiatria trazem estudos de que nós reagimos à emoção, nós reagimos às emoções, nós já estamos expostos à emoção e sentimento desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa vida uterina. Então, quando a gente nem ainda chegamos a esse mundo aqui oficialmente, não é? Mas já estamos sofrendo ou tendo esses impactos de sentimentos e emoções. Por isso que se diz, e isso é real, que aqueles sentimentos, aquelas emoções vivenciadas pela minha mãe, alegria, medo, tristeza, raiva, tudo isso o bebê sente também, é transmitido para o bebê. Então o bebê também vai sentir, vai passar por essa experiência também. Então a gente tem essas experiências desde a nossa vida uterina, tá? Intrauterina, que quando a gente está lá, né, no ventre da nossa mãe, a gente já está vivenciando. E até os 7 anos de idade é que o indivíduo desenvolve o seu programa emocional, digamos assim. É programado. Ele até essa idade, aproximado. Não é? A gente fala aproximado porque nada no ser humano é exato. Fez o aniversário, fechou. Não é? Então, até essa idade, os seus programas emocionais acontecem, né? Se desenvolve. Nós transformamos as nossas interpretações em padrões emocionais, porque quando a gente tem a influência, quando a gente passa por essas experiências, né, de sentimentos e de emoções, nós interpretamos, e vamos transformar essa interpretação nossa, por isso que ela é individual, nós não somos um padrão, cada um de nós vai interpretar aquelas vivências, aquelas experiências de uma maneira e vai desenvolver o seu padrão emocional. Por isso que eu já falei aqui várias vezes, e eu falo, e provavelmente ainda vou falar outras tantas, que é muito importante, né? A nossa vida toda é importante, mas assim, na primeira infância, né, é o que vai determinar o adulto que eu vou me tornar, né? O resultado futuro lá da minha vida é na primeira infância. Pode depois ser mudado, corrigido, né, reprogramado, melhorado, sim, sem dúvida. Mas quanto mais nós adultos fizermos para que as crianças, né, tenham um período mais saudável, né, e o melhor possível, trabalhar isso com as crianças, melhor vai ser. Porque daí menos dificuldades, menos problemas, digamos, vamos dizer assim, essas crianças terão depois. Vão aprender a lidar com as suas emoções, não a controlá-las, né, mas a lidar com as suas emoções de maneira saudável, a saber como se relacionar, como conviver com as pessoas. Vão ser pessoas mais autoconfiantes, seguras, tranquilas, confiantes em si, vão acreditar no seu valor e no seu potencial, não é? Vão deixar-se invadir pela essência, né, pela sua identidade verdadeira, descobrir a sua essência e vão acreditar em si, independente do que o outro vai dizer. Porque os outros, não é todo mundo, não são todas as pessoas que gostam de nós, que concordam com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. Mas quando eu sou confiante, quando eu tenho, né, eu sei da minha identidade, eu tenho uma autoimagem boa, a minha autoestima é boa, eu confio, eu não me abalo com a crítica do outro. Pode até ser ruim eu receber aquela crítica, mas aquilo não interfere, não é porque alguém me falou algo que eu já me sinto segura, não vou mais fazer, não quero, acho que eu não sei, realmente não dá certo. Não é? Então tudo isso acontece, todo esse padrão, não é? Esse programa emocional lá na primeira infância. Por isso sempre destaco a importância, né, do cuidado e de oferecermos o melhor, proporcionarmos o melhor, ensinarmos, não é, o equilíbrio emocional, o controle emocional, não é, desenvolvermos a inteligência emocional nas crianças. Porém, uma vírgula aí, ou entre aspas, como quiser,
Se o adulto que está ali com essa criança, se os pais, eles não têm isso, dificilmente eles vão conseguir transmitir isso para os pequenos. Porque eu só posso transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho. Por isso que é muito importante quem é pai, mãe, olhar para si e ver como eu sou, se identificar. Como eu sou mais depressivo, eu sou mais triste, como eu lido com as minhas emoções, como eu faço isso, como realmente eu sou. E dependendo daquilo que eu vou identificar e encontrar aquilo, e a gente sempre tem o que melhorar, todos nós, sem exceção, a gente buscar melhorar isso, para quê? Para que eu possa transmitir coisas boas aos filhos, a essas crianças que convivem contigo, que convivem com a gente. Porque sim, não tem como, eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu só posso oferecer, ensinar, transmitir aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é aquilo que eu sou, aquilo que está dentro de mim. Eu não vou poder transmitir nada que seja do outro, mas somente aquilo que é meu, que está dentro de mim. Então, isso é muito importante. Mas, começando agora a falar a respeito da tristeza, que é o sentimento que hoje a gente vai estar falando, a tristeza, ela é normal fazer parte, ela faz parte da nossa vida, e isso está dentro da normalidade. Porém, esses momentos, é saudável termos momentos de tristeza, assim como a gente tem momentos de alegria, de raiva, de medo. O saudável é eles ocorrerem e existirem. Porém, quando a gente se deixa dominar por muito tempo ou demais por um determinado sentimento, uma emoção, aí sim, isso é nocivo, é ruim para a nossa saúde emocional, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Então existe a normalidade. Eu sempre falo que ninguém vive feliz todos os dias 100%, porque daí se eu viver sempre feliz, sempre alegre, sempre feliz, lá em cima isso também vai ser ruim, porque daí é euforia. E a gente não vive na euforia sempre. Tem dias, claro, eu acordo, eu tô mais calada, eu tô mais triste, um pouco triste. Não. Às vezes a pessoa pode até dizer, não sei porquê, mas hoje eu não tô muito bem, não tô nos meus melhores dias. E tudo bem acontecer isso. Não tem nada de errado contigo, não tem nada de anormal. Tá tudo certo. A gente tem isso. Assim como tem dias que eu acordo feliz, empolgada, emocionada com a vida, com tudo. E tudo bem. Só que são essas oscilações que fazem a vida. Lembre, lá do nosso exame lá no eletro, que ele tem esse desenho. E isso é a vida. Mas quando a tristeza, por exemplo, ela vem e nos faz uma morada, digamos, e fica, isso é muito ruim. Porque assim como qualquer uma outra emoção, um sentimento, a gente tem vários sentimentos, várias emoções, a gente vai convivendo com eles e eles vão acontecendo na nossa vida. Isso é a normalidade. Quando a gente tem muito de uma coisa só, isso é ruim. Uma vez eu ouvi meu professor falar na faculdade, porque quando o acadêmico de psicologia, ele é normal, a gente estuda, transtornos, patologias, muitas doenças, E aí a gente estuda com profundidade, como que é o comportamento, características, enfim. E aí é normal do acadêmico ele começar a se identificar. E ele começa a dizer, meu Deus, eu acho que eu tenho essa patologia, eu acho que eu tenho esse transtorno. Aí a gente estuda outro, não, mas eu tenho esse também. Nossa, mas eu também tenho esse daqui. E aí a gente começa a ter tudo. E aí a gente fica, meu Deus, será que eu sou uma pessoa normal? Aí começa a se questionar. Isso é muito comum, acontece com todo o acadêmico. E aí o que o meu professor falou assim, pessoal, é exatamente isso. O ser humano, a normalidade se pauta exatamente por isso. Por a gente ter um pouquinho de cada coisa, tem uma característica de uma característica de outro, um pouquinho de cada coisa. E isso nos faz seres humanos normais, dentro da normalidade. Agora, quando a gente tem muito de uma determinada patologia, de um determinado transtorno, aí sim é motivo da gente começar a prestar atenção, parar e prestar atenção. Porque daí quando eu tenho de mais de uma coisa, isso não é bom. Então é exatamente isso, a gente ter muita tristeza, todos os dias estar desanimado, todos os dias estar mergulhado ali naquele sentimento, isso não é saudável. A normalidade, o saudável é ser isso
acontecer e ir ocorrendo, mas também vai ser intercalado por outros sentimentos, por outras emoções, não é? Então aí que nos chama a atenção e que a gente precisa olhar com atenção. Para quê? Para que mais à frente essa tristeza não venha se tornar numa depressão. Hoje a gente não vai entrar na depressão, mas eu vou estar falando sobre a questão da tristeza, que é esse sentimento que hoje eu quero trazer essa reflexão. E aí eu estava essa semana estudando, né, fazendo algumas anotações daquilo que eu queria trazer, que eu sempre trago para eu não esquecer, porque às vezes eu falo demais de alguma coisa e acabo esquecendo de um ponto importante. E eu estava vendo, até vi na internet, e eu quero compartilhar com vocês, que Dalai Lama, né, que é um líder espiritual, que a maioria, com certeza todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas já ouviu falar, ele tem um site, acredito que não ele, mas enfim, a sua equipe, sua rede de apoio, desenvolveram um site interativo ali, não é? É interativo, né? E sobre as emoções. E se chama Atlas das Emoções, então Atlas of Emotion. Então, mas se colocar lá Atlas das Emoções, com certeza vai puxar do Dalai Lama, né? Porque ele é em inglês, vocês vão abrir, ele está em inglês, mas aí tem a opção ali de colocar a tradução da página para português, para espanhol, para outros idiomas, né? Então ele fala, e é muito interessante, é bem interessante mesmo, dei uma olhada por lá, dei uma pesquisada, que ele vai mostrando, ele é um site que se movimenta, bem colorido, e ele vai mostrando, ele mostra as emoções primárias, e ele vai explicando, ele tem definições, ele mostra, né, comportamentos, reações, aí aparece o medo, a tristeza, a alegria, bem interessante. Então quem tiver a curiosidade de conhecer é Atlas of Emotion, né? Emoção é emotion, né? Eu tô falando em inglês errado aqui. E então deem uma olhada lá e procurem, que vocês vão gostar. É bem explicativo e é algo que por si só vai te direcionando para onde, né, conduzir o mouse e clicar, enfim, bem interessante mesmo. É uma sugestão para vocês estarem procurando, né? Mas a tristeza, né, muitas vezes a pessoa ela se mostra triste, mas com uma tristeza leve, não é? O que é aquela tristeza leve? Ela aparece em vários momentos, mas aí ela, né, oscila, tem intervalos de que a pessoa, né, levanta um pouco mais ali o seu estado emocional, fica mais alegre, fica mais motivada. Então ela oscila, tem a presença forte da tristeza, não é? Porém tem alguns momentos da vida. E aí nos outros momentos tem esse intervalo, essa oscilação entre um momento, né, de alegria, de satisfação e um momento de tristeza. Então essa seria uma tristeza leve, né? Tem pessoas que a gente olha, a gente percebe que eles têm um comportamento um pouco mais tristonho, né, mais distanciado, afastado das pessoas, mais melancólico talvez, e isso, né, também tem a ver um pouco com o temperamento, né, nosso, de cada um, que determinam, e que, claro, a gente sabe que vem lá da nossa infância, que tem uma herança também que vem de lá de trás do nosso comportamento, as nossas atitudes agora, né? Então essa seria uma tristeza leve, né, que acontece dessa maneira, mas a gente tem, né, a tristeza, a gente tem momentos de tristeza, a gente vê e encontra, conhece pessoas que mostram-se, né, com comportamento de uma tristeza um pouco mais forte, um pouco mais pontual, que se permanecem por mais tempo na tristeza, seja durante o dia, seja por períodos, né, elas são pessoas que se mostram mais tristes, né? E aí que começa a nossa atenção e que a gente deve sim, né, buscar estar atento para essas características, para essas pessoas, porque isso pode acontecer tanto com crianças, adolescentes, adultos, idosos, não importa,
Nenhuma das idades está imune a viver a tristeza e começar a entrar em quadros mais fortes, digamos assim, que permaneçam por um período de tempo maior em quadros de tristeza. E é importante a gente olhar e não achar assim, ó, é o jeito da pessoa. Ela é assim, ele é assim. Muitas vezes a gente escuta isso, que a própria pessoa, ela já vê aquilo como dentro da sua normalidade. Eu sou assim, esse é o meu jeito. Ou a família diz, é o jeito dela, é o jeito dele. E muitas vezes não é o jeito. Pode ser que já esteja por bastante tempo assim e praticamente as pessoas acham que esse é o jeito. Mas não é. O nosso jeito não é ser triste. A gente não pode viver só num sentimento, só numa emoção. Meu jeito não é ser só triste. A pessoa vive só eufórica também. Não. Então, os momentos diferentes, vivenciando emoções e sentimentos diferentes, né, de acordo com aquilo que acontece, com as experiências, com aquilo que acontece, com aquilo que vivemos diariamente. Então, não é. A gente precisa prestar atenção, porque estar muito tempo, isso já é um sinal. A gente precisa sinalizar. Essa pessoa, ela já começa a precisar de ajuda, porque senão cada vez mais ela vai mergulhar nela, né, no seu universo interior, e isso vai trazer com certeza prejuízos, e mais à frente, como eu falei, pode evoluir para outras coisas, outros quadros, e que daí quanto mais avança, né, nesse sentimento, né, nessa tristeza, mais complicado, mais difícil vai se tornar. Mais ajuda profissional e específica vai precisar, porque não vai conseguir voltar de lá dessa situação sozinho. Então a gente, quando percebe isso, a gente precisa buscar ajudar as pessoas e é possível para fazer ela voltar, para sair disso, para começar a buscar ajuda nesse sentido, não é? Mas sempre o passo inicial é a identificação. Não tem como a gente ajudar ou a gente buscar, né, passar orientação e fazer, não é, conduzir essa pessoa de uma maneira que ela possa retornar desse caminho que ela começou a trilhar, se a própria pessoa não identificar isso como sendo um problema. Porque se eu acho que eu sou assim, que eu nasci assim, que esse é o meu jeito, que eu vou ser sempre assim, eu vou dizer assim, não, é o meu jeito, é assim, não é nenhum problema. Então tá tudo bem. Não é problema, tá tudo bem. Se não é problema, eu não tenho por que buscar ajuda, porque está tudo bem comigo. Então o primeiro passo é a identificação, né? Identificar, é reconhecer, é o reconhecimento de que algo não está totalmente bem comigo. E isso, muitas vezes, há uma grande resistência das pessoas, porque as pessoas não querem admitir, até porque isso se trata de emoções, de sentimentos, é do nosso lado subjetivo, é do emocional humano. E as pessoas, muitas, não todas, claro, muitas pessoas, elas têm muita resistência porque elas cuidam do físico. Eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu estou com uma situação aqui, então isso é palpável, é concreto, eu dou atenção. Agora, para o emocional, que ele não é visível, que ele é subjetivo, as pessoas não dão a devida atenção. Eles acham que é uma bobagem, que logo vai passar e que eu sou assim mesmo e é desse jeito e as coisas são assim, né? E aí, sem reconhecer, se não há o reconhecimento de que existe um problema, não tem por que buscar solução. Porque se não existe problema, eu não busco solução, porque não tem problema. Eu vou solucionar o quê? Se não tem a existência de um problema, não é? Então é a primeira situação que a gente precisa ficar atento, tá certo? Mas agora a gente vai para um intervalinho aqui, eu vou dar uma olhada também o que o pessoal tá mandando de mensagem. Eu vi que a Laís está na escuta, está nos assistindo. Aí, um abraço, Laís. A Ana Andréia também está nos assistindo. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, um abraço para vocês, né? Continue aqui na escuta. A gente vai para um intervalinho e já retornamos aqui com mais assuntos sobre a tristeza, com mais pontos.
é muito mais que essa canção, mas é difícil de se explicar. Eu não encontrarei outro amor, um amor que me aceite como sou, um amor que cura toda a dor. Eu não encontrarei outro amor, eu não encontrarei outro abrigo. Com minhas imperfeições me chama de amigo, não me abandona mesmo no perigo. Eu não encontrarei outro amigo. Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. As lágrimas rolam sem explicar, as palavras somem eu te olhar. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. A olhar pra você fez em mim florescer a paz que eu não encontrava longe de você. Cansei de me aventurar, querendo encontrar algo que preenchesse as lacunas em mim. A olhar pra você fez em mim florescer a paz que eu não encontrava longe de você. Cansei de me aventurar, querendo encontrar algo que preenchesse as lacunas em mim. Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. As lágrimas rolam sem explicar, as palavras somem eu te olhar. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. Então, pessoal, voltando aqui depois do nosso intervalo, depois da água, né, para continuarmos aqui falando sobre tristeza, né? Então, a gente, retomando o que eu falei, que a gente, primeiro passo para a gente poder ajudar, e que é possível, sim, não é, uma pessoa voltar, sair desse quadro, mas o primeiro passo é ela reconhecer que algo não está bem com ela, que precisa sim de ajuda e que precisa sim, não é, melhorar o seu estado e fazer algumas coisas, buscar, não é, soluções para sair dessa situação e não deixar que cada vez isso possa evoluir mais até levar a uma doença mais séria ou algo mais que venha comprometer muito mais a vida dessa pessoa, social, no trabalho, com a família, enfim.
né? Mas existem níveis, né, de tristeza. E aí eu quero, né, trazer alguns aqui para vocês entenderem, até identificarem, não é? Por exemplo, o desânimo, né? O cansaço, tudo isso, né, a gente vai identificando aí. Desânimo, cansaço, solidão, culpa. A pessoa se sente culpada, sim, ela se sente culpada por muitas coisas, pela reação do outro, às vezes, em relação a si, né? Ela traz essa culpa para si, né? O outro fez, então ela acaba trazendo tudo para ela, né? Para a pessoa. Então ela tem essa questão da culpa, ela decorre, né, esses fatores, esses níveis, né, de desânimo, de cansaço, de culpa, solidão, tanto de fatores externos como internos, como eu falei para vocês, né? Às vezes, a situação da tristeza, naquele momento na vida da pessoa, decorre de algo externo que tenha acontecido, né? De alguma situação realmente, né, que aconteceu na vida, de um episódio, de um fato, algo que ocorreu na vida da pessoa. Pode ser uma perda, pode ser o fim de um relacionamento, que também é uma perda, né? Pode ser uma perda assim por luto, por, né, morte, pode ser por fim de um relacionamento, pode ser por uma frustração pessoal, profissional. Então, várias coisas, né, podem levar a problemas financeiros. E aí a gente pode identificar muito hoje, né, nesse período que a gente está vivendo bem tenso e que a gente tem visto muitas pessoas tristes e por motivos externos, muitas delas por motivos externos, porque realmente, né, as nossas vidas estão sendo impactadas por mudanças, né, e por situações que têm ocorrido no nosso mundo externo, que é a questão de perdas, né, gente? Há muitas perdas nós estamos vivendo, situações de doença, medo, né, acaba trazendo o medo de adoecer, o medo, se eu adoecer, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou morrer? Isso é muito forte, está muito presente na nossa vida hoje. A morte, ela nunca esteve tão próxima de nós como ela está agora. Nunca ela teve, nunca esteve, nunca. Então tudo isso impacta a nossa vida, porque nós não sabemos quem vai ser e quando vai ser. A gente não sabe hoje se eu vou viver por mais 5 anos, 10 anos, 15, 20, ou se eu vou viver por mais 5, por mais um mês, porque tudo tem acontecido tão rápido. E aí, fazendo um parênteses, muito mais ainda, por esses motivos, a gente precisa viver. E quando eu falo viver, não é estar respirando e existir. Não, é viver a vida. É viver. Hoje eu acordei, eu estou respirando, eu estou com saúde. Bom, então hoje eu vou sorrir para as pessoas, eu vou abraçar, eu vou conversar, eu vou dizer que eu amo, eu vou fazer coisas boas pelas pessoas que são caras e importantes para mim. Eu vou passar na rua pelas pessoas, mesmo que eu não conheça, vou dar bom dia, vou ser uma pessoa mais empática, mais sorridente com o outro. Não custa nada. Vamos viver, porque nós temos hoje, então vamos viver, e a gente não sabe quanto mais teremos. Ninguém sabe. Porque hoje não é mais porque uma pessoa tem mais idade, menos idade, uma pessoa tem determinada doença pré-existente ou não. De forma alguma. Hoje todos nós estamos expostos à mesma situação de perigo, de vulnerabilidade, de que algo pode acontecer, qualquer um de nós. Então a gente precisa viver. Então, né, esse parênteses, a gente viva. Não desperdice a sua energia, a sua saúde, não é, com aquilo que não vale a pena. Mas assim, a gente vive essa situação, né, de situações, como eu falei, perdas, doenças, né, há muitas famílias enlutadas, crise financeira, desemprego, dificuldades dos relacionamentos, as famílias com problemas porque muita pessoa, muita gente, muitas pessoas confinadas no mesmo espaço. Isso traz conflitos, traz dificuldades, e como o ser humano a gente não sabe se relacionar, é algo que a gente não aprende, a gente acredita que isso é instintivo e não é.
A gente precisa aprender a se relacionar, a gente precisa aprender, não é, as linguagens relacionais para que a gente coloque em prática e saiba como lidar e entender o outro. Tudo isso a gente precisa aprender, não é instintivo, a gente precisa estudar e aprender. E aí quando a gente aprende, a gente melhora a nossa relação, as nossas relações. Então, mas esses fatores externos, eles podem sim trazer, não é, tristeza para a nossa vida. Porque eles interferem, eles acontecem, apesar de acontecer no externo, eles interferem na nossa vida. Então, é tudo isso que eu falei, desilusões, frustrações, situação financeira, doenças, perdas, lutos, mortes, perdas em vários aspectos, que a perda às vezes é tanto por morte como eu falei, do emprego, da situação boa financeira que eu tinha, que eu acho que eu posso não ter hoje, enfim, tudo isso. Então, esses são, podem desencadear, um quadro de tristeza. O descontentamento da pessoa com sua vida pessoal, com sua vida profissional, ela não está contente, Traumas, tem 2 pontos assim que eu deixei até para falar por último, que são os traumas e os conflitos interiores. Então, traumas são situações que nós não escolhemos, que nós fomos expostos de alguma maneira, e que na grande maioria nós carregamos da nossa infância. Traumas, assim, eu fui, de repente, é uma criança que foi criada assim de uma maneira muito dura, com pouca demonstração de afeto, sempre com muita cobrança. Às vezes os adultos que conviviam com essa criança cobravam muito, ou proferiam palavras que não são boas, como eu já comentei em outros momentos, assim, tu é um burro, tu não sabe fazer nada, faz tudo errado, milagre que fizesse alguma coisa certa, nunca faz nada certo, não entende o que a gente diz. Então tudo isso eu vou depreciando a pessoa, a criança, e isso eu atinjo diretamente na identidade do indivíduo. E quando nós falhamos, todos nós, mas principalmente quando se trata de uma criança, de um adolescente, e que a gente precisa corrigir algo que foi feito errado, que foi uma falha, a gente não vai deixar, eu não vou falar para não ferir a identidade, não é isso, mas a gente tem que falar a nível de comportamento, não dizer assim, tu é um inútil, tu é um burro, tu não sabe fazer nada, não. Olha, eu vejo, eu percebi, eu sei que tu é um menino, que tu é uma menina muito inteligente, que sempre procura fazer o certo, mas dessa vez agora, olha só, o teu comportamento não foi bom, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente precisa mudar, as pessoas não podem se comportar assim, porque quando eu faço isso, deixa a mamãe triste, o papai deixa as pessoas tristes, ou isso machuca o outro, enfim. Então eu falo a nível de comportamento, não a nível de ferir identidade, porque essas feridas é que vão deixar traumas e que o adulto, a criança, o adolescente vai passar pelas fases e vai carregar por toda a sua vida, até o ponto de que essa pessoa busque superar isso, tratar, elaborar essas situações. Se essa pessoa não buscar isso, ela vai carregar. E aí esses traumas, às vezes pais muito autoritários, cobranças demais. Eu estou trazendo alguns exemplos, não é que sejam somente esses, mas existe uma série de situações que geram traumas e que podem ser traumáticos, mas que vão gerar pessoas, vão construir uma identidade dessa criança insegura, com baixa autoestima, com medo. Mesmo depois de adulto, muitas vezes tem medo de enfrentar, de se posicionar, de dar uma resposta, de dizer não, de dizer sim, de falar diante de determinada pessoa. Às vezes, enquanto uma pessoa adulta não consegue ainda enfrentar o pai ou a mãe. E eu digo enfrentar, não é de enfrentamento, assim, de desrespeito, não, mas se posicionar, dizer, olha, eu não gosto disso, não, eu não quero, sim, eu não vou fazer dessa maneira, respeito a sua ideia, enfim, mas o melhor para mim é assim, enquanto adulto, eu não preciso mais me esconder de coisas que eu faço, e coisas que eu digo assim, coisas simples, comuns da vida. Eu comprei tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, não é? Então, são traumas que ficam e que são carregados por toda a vida, se caso eles não forem tratados.
e conflitos interiores. E aí, uma coisa puxa a outra, porque esses traumas, muitas vezes, eles vão acabar gerando, sim, conflitos interiores, internos. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não faço. Aquilo que eu queria, eu não faço. E o que eu não queria, eu acabo fazendo. Isso já está até escrito, né, no texto bíblico. Paulo já fala isso. Então, são conflitos interiores. E a pessoa, muitas vezes, carrega, e aí, esses traumas, esses conflitos vão gerar tristeza. Esses conflitos, não é, a pessoa, ela muitas vezes se sente, por ela já de repente ter baixa autoestima, né, a sua autoimagem não ser boa, ela se sente menos. Aí na cabeça, seus pensamentos, ela se sente menor. Todo mundo é melhor que ela, todo mundo é maior, todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais inteligente, todo mundo é mais legal, todo mundo. E ela se sente menos. Ela é menos, ela não dá. E aí tudo vai acabar estando ruim em torno dela. Sim, porque o meu trabalho vai estar ruim, porque eu já tô cansada dele, eu já tô cheia, porque tá ruim. A minha casa vai estar ruim, não vai estar bom. A cidade vai estar ruim. Tudo vai estar ruim na minha vida. Por que vai estar ruim? Porque aqui fora vai refletir o que está aqui dentro. Quando eu aqui dentro eu estou desorganizada, eu não estou bem, vai refletir aqui. Então sou eu não estou bem, eu não estou feliz. E aí eu penso assim, não, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, de trabalho. Não, eu vou mudar porque eu já cansei, porque eu vou mudar porque daí vai ser bom, vai ser novos ares, novas pessoas, vou mudar de casa ou vou mudar do meu trabalho, enfim. Nossa, vai ser, aí sim, vai dar certo, eu vou ficar bem. Aí eu mudo, aí eu vou para outro lugar, eu vou para outro trabalho, eu mudo de casa. Chega lá, fica um pouquinho no início ali, parece que vai andar e aí volta tudo de novo. E aí começam a me sentir, não estou bem, o meu trabalho não está bom, essas pessoas não são boas, as pessoas não gostam de mim, ninguém me dá atenção, tudo isso, é tudo depreciativo contra mim, né, em relação a mim. Começa de novo, por quê? Porque é em mim. E não importa para onde eu vá, eu posso ir para a Ásia, para o Japão, para a China, para qualquer lugar. Eu não consigo deixar o que tem dentro de mim aqui e ir sem isso. Então, por isso que eu falo, de nós a gente não pode fugir. Não tem como eu fugir. Para onde eu vou fugir? Longe de mim. Para nenhum lugar. Aonde eu for, lá eu estarei. Então, eu tenho que olhar, resolver. Pode ser doído, dolorido, e porque mexer com o nosso interior, com as nossas dores, dói. Né? Já são dores, né? Dói mesmo. Porém, é uma dor necessária. Eu vou mexer, eu vou curar e aí eu vou passar a viver bem. Então eu preciso me olhar, preciso, né, ter esse movimento de se auto-olhar. Olhar para dentro, iluminar lá dentro e ver como que as coisas estão. Aí eu vou conseguir mudar aqui fora. Porque as outras pessoas aqui não têm culpa. Eu não posso, e a gente faz isso, o ser humano faz, a gente projeta no outro. Ah, porque é o outro que fez, foi o outro que não fez, é o outro que é assim, o outro que é não sei de que jeito. Sempre as outras pessoas. E nunca sou eu, na verdade sou eu. Na verdade sou eu. As outras pessoas, as pessoas têm seus erros, têm suas falhas, como todos nós temos. Mas não é a responsabilidade do outro. Até porque eu não sou triste nem feliz pelo outro. Eu preciso ser feliz pela minha companhia comigo. E o outro, as outras pessoas vão fazer parte, vão contribuir com o meu bem-estar, com a minha alegria, com a minha felicidade. Quando eu entendo, quando eu conheço a minha identidade, a minha essência, e resolvo os meus conflitos, eu fico feliz comigo, mesmo no momento difícil. Tá difícil, tá ruim, por dias eu até fico triste, mas mesmo assim, eu consigo ficar feliz também, mesmo diante daquela situação. Mesmo numa guerra, mesmo num problema, mesmo numa grande dor, mesmo numa doença, eu vou conseguir ficar feliz, ter momentos de felicidade, porque a gente sabe que a gente tem momentos, a gente não é feliz 100% o tempo inteiro, mas a gente tem momentos, a gente está feliz e a gente consegue estar feliz. E muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas depositam no outro, nas outras pessoas. Ah, se eu tiver esse carro, quando eu morar nessa cidade, quando eu estiver com tal pessoa, quando eu fizer isso, quando o meu trabalho for assim, quando eu ganhar 50 mil reais, quando eu fizer, aí eu vou ser feliz. E aí eu nunca serei, porque não é nestas coisas, é em mim, é aqui dentro. Tá? Mas aí eu quero te falar assim, ó,
antes da gente encerrar, para a gente ficar atento, né, quando essas tristezas se tornam frequentes. Eu já falei, né, isso é importante. A gente cuidar para que isso não venha impactar, né, e começar cada vez mais a trazer impacto sobre a vida, sobre todo o restante que essa pessoa está, né, todo o círculo que tem em torno dela. E algumas sugestões, não é, para a gente estar atento e não deixar que isso comece a crescer de forma negativa. O primeiro ponto é reconhecer, né, o sentimento, que eu já falei, a pessoa precisa reconhecer que precisa de ajuda, que é um sentimento, que é algo que não está sendo saudável, que não está natural, que precisa ser mudado. Segundo, lembrar do seu valor. E aí aquilo que eu falei, resgatar a sua essência, olhar para dentro de si, resgatar a sua esperança. E ontem eu estava falando, né, com um grupo, né, que eu trabalho, exatamente do resgate da esperança. Buscar, trazer à nossa memória aquelas lembranças boas, aqueles momentos em que eu fui feliz, aqueles momentos em que me trouxeram uma alegria, satisfação, trazer a minha memória, a minha lembrança e resgatar, porque isso vai me alimentar, vai me fazer sorrir de novo, porque o nosso cérebro, se eu fechar o olho e pensar naqueles momentos, para ele não entende se eu estou vivendo ou se eu estou lembrando. Então isso traz de novo para mim, até fisicamente, a sensação de alegria e de felicidade. Então resgatar os momentos em que eu dei muita risada, os momentos em que eu conquistei alguma coisa, os momentos que eu fui muito feliz, os momentos em que eu fiz aquela viagem maravilhosa que eu há muito tempo queria, que eu consegui fazer, que eu cheguei a me emocionar de estar naquele lugar. Então buscar resgatar esses momentos, não é? E se trazer a si o seu próprio valor, a sua importância. Por quê? Porque todos nós somos únicos, exclusivos, raros. Não existe outra pessoa igual a nós. Então, eu tenho muito valor. Nós somos joias, nós temos muito valor, porque não existe nenhum outro igual. E tudo aquilo que é raro tem muito valor. Por que as pessoas gostam de usar marcas? Por que as pessoas gostam de, né, ter, eu tenho um equipamento X, eu uso um calçado tal marca, uma camisa, uma blusa da marca XY. Por quê? Porque quando os outros olham e veem que eu estou vestindo, calçando, usando determinada marca, as pessoas sabem, tem valor. Aquela marca tem um peso monetário, tem um valor. E não é todo mundo, eu não encontro ali na esquina, na lojinha, no mercado, não. Em alguns lugares, é raro, é pouco. São poucas pessoas que podem. Então, a mesma coisa, nós muito mais, nós não temos, as peças, as coisas são raras, mas existe mais de uma, nós não. Nós existe um exemplar único. Então, nós somos muito, muito, muito mais importantes. Então, atribuir o seu valor, trazer o seu valor para si. Voltar, né, o olhar para os sentimentos positivos, que daí a gente pode somar com o resgate da esperança. Não é? Porque a gente traz momentos bons e felicidades e começa a lembrar e a associar com sentimentos, com pensamentos positivos, coisas boas, não negativas. Né? Procurar se alimentar bem, aí trazendo mais para o físico, né? Se alimentar bem, se movimentar, fazer uma atividade física, pegar sol, sair para caminhar. A gente está em pandemia, sim, de repente eu não vou na academia, eu não estou indo. Mas eu saio, eu faço caminhada. Por quê? Porque além de eu me movimentar, de eu fazer uma atividade física que é bom para o corpo, eu pego sol, vitamina D. Vitamina D ajuda a gente a estado de maior felicidade. Quanto menos sol, quanto menos luz nós temos, maiores são os índices de tristeza, depressão, suicídios, enfim. Então, por isso que a gente precisa disso, não é? E fazer aquilo que você ama. É muito importante. O que eu gosto de fazer, o que eu amo, faça. Reserve um tempo para ti, na tua vida, no teu dia, para fazer aquela coisa que eu amo, que eu gosto demais. Eu amo isso, eu gosto de tal coisa, então eu vou fazer. Eu vou dedicar um momento no meu dia, na minha semana para isso. E um outro ponto muito importante, para fechar, meditação. E aí, como eu já falei, eu não estou falando de nada, né, esotérico, de nada místico, não. Meditação, a tua oração é uma meditação. E aí cada um vai fazer aquilo segundo aquilo que acredita, a sua crença. Não é? Por quê? Porque vai ser um momento de acalmar a sua mente, não é? De pensar coisas boas, de colocar uma boa música, um bom louvor, algo calmo,
para se ouvir. A gente precisa se ouvir, aquietar, procurar aquietar os nossos pensamentos. E isso nos ajuda muito. Então essas dicas vão com certeza te ajudar a fazer um retorno nesse caminho da tristeza e começar a voltar, né, para a alegria, para as coisas boas e positivas. E aí considerar também, se for necessário, pessoal, a ajuda de um profissional, a ajuda da terapia, a ajuda, né, que vai trazer, que vai te direcionar para que tu possa sim, né, também ter um apoio nesse caminho de volta, porque é necessário e é muito importante. Tá certo? Então, eu espero ter contribuído hoje um pouco com vocês, não é, com algum familiar, enfim, que de repente esteja vivendo esse período, né, de tristeza nesse momento tão delicado que a humanidade passa. Tá certo? Então, espero ter ajudado de alguma maneira. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana a todos vocês. E sábado que vem estaremos aqui novamente, não é, trazendo algum assunto, trazendo um tema aí específico, alguma coisa que eu não vou falar hoje para vocês, para a gente estar refletindo em coisas que possam contribuir com a nossa vida enquanto seres humanos. Tá bom? Porque a gente possa ser uma pessoa melhor e viver bem. Tá certo? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.